Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila, falando aqui desse pós-jogo, Santos e Corinthians, um jogo bastante maçante para o torcedor santista. Não foi um jogo bom, foi um jogo até cansativo pelo estresse todo que a equipe deu a gente de não criar e também das ações que o VAR acabou corrigindo os erros que permitiu dentro de campo, né? Vamos falar um pouco mais disso. Mas, enfim, um 0 a 0 em que o Santos criou muito pouco, o Santos não teve efetividade. Foi mais um jogo em que o treinador, depois do jogo, o Diniz, falou que o time não teve nem profundidade, nem velocidade, nem criação. E esse é o mesmo discurso que o Diniz usava lá no empate contra o Juventude. Aí é o tipo de coisa que começa a me preocupar, porque o time não consegue melhorar nesse sentido. Assim. Então, o Corinthians, de novo, falando de estatísticas, o Santos teve mais posse de bola, teve 57% de posse de bola, segundo o SofaScore. Pelas estatísticas também teve mais chutes, mas se você olhar assim, os melhores momentos, por exemplo, os chutes de perigo foram todos do Corinthians. O João Paulo trabalhou bem, teve pelo menos umas 4 defesas cara a cara, então, assim, o corintiano possivelmente teve aquele dia de santista, né? De olhar o time criar, ter chance e parar no goleiro. Uma boa atuação do goleiro. Ruim que tenha sido assim. E falando sobre o jogo, impossível não falar da maneira como o VAR atuou hoje, né? E aí nós vamos, assim, possivelmente também o torcedor do Corinthians talvez fique chateado, enfim, mas a verdade é, de novo, o VAR atuou bem e felizmente foi justo para nós. Então o Corinthians teve um gol em que o jogador que cruzou a bola para o Jô estava impedido no lance, mas estava claramente impedido, não tinha nem como ter dúvida. Não sei se a bandeirinha deixou o jogo seguir pela recomendação e tal, eu imagino que sim, porque senão, se foi por isso, foi bastante incompetente. Mas é porque na verdade ela não deu o impedimento mesmo depois que a jogada terminou. Então, possivelmente ela não viu o impedimento mesmo. Assim, foi, não sei, foi complicado. Complicado um lance desses passar. Né? A gente pode falar sempre da questão da qualidade da arbitragem brasileira aí. Mas felizmente o VAR viu lá impedimento, tranquilo, não teve nem muita reclamação. E aí teve o lance do pênalti. O lance do pênalti já foi um pouco mais complicado. Tem uma câmera que dá um pouco a entender que foi falta, mas olhando pelas câmeras, principalmente de frente, assim, é muito claro que o Maddison chegou na bola, não teve nenhuma intenção de fazer a falta, e não foi ele que atuou para que acho que foi até que foi o Fagner, para até que o Fagner caísse. Enfim, o jogador do Corinthians, não sei qual é. O Maddison foi precisamente na bola, assim, a bola até escapou, beleza, mas tem o toque do Maddison na bola, mas seria dado o pênalti se o VAR não tivesse acionado o árbitro e o árbitro não tivesse sido sensato, para dizer o mínimo, né? Mas enfim, sensato, em analisar e ver que não teve a infração, não teve falta mesmo. E enfim, ficar nesse 0 a 0, né? Mais um empate em 0 a 0 do Santos, mais um jogo fraco. Enfim, o Corinthians teve a estreia do Juliano. E o Juliano entrou bem, assim, foi um meio de campo que articulou bem. E aí pegou toda a defesa do Santos meio em linha, assim, ele conseguia achar os jogadores desmarcados. Teve muito lance pelas pontas do Corinthians. O gol e o pênalti foram mais ou menos pela ponta, foram em subidas do Corinthians na nossa esquerda, cruzando para a direita, né? Tanto o gol quanto o pênalti foram mais ou menos assim. Então as subidas do ponta direita, as chegadas na cara do João Paulo também foram mais ou menos pelas pontas. Então as laterais do Santos, de novo, né? Maddison não marca muito bem e o Felipe Jonathan não é um grande defensor. Novamente, assim, sem muita marcação. De substituição, o Diniz colocou o Pirani no lugar do Camacho.
Não gostei, eu acho que tinha que ter tirado o Jean Mota. E depois tirou o Marcos Leonardo para entrar o Raniel. O time titular do Santos que foi João Paulo, Felipe Jonathan, Kaique, Luiz Felipe Madison, Sanches, Camacho e Jean Mota, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. De novo o Marcos Guilherme pela direita, ele não rendeu mais uma vez. E aí a gente vai falar sobre essa questão de elenco mesmo. Né? O próprio Diniz, para justificar essa falta de inspiração, que segundo ele foi o que aconteceu, ele disse, né, que do time da Libertadores, ele já não tem mais quase ninguém. Né? Não sobrou jogador da Libertadores, da final da Libertadores no Santos. Né? Se pensar que o John não é titular, mas a zaga titular já foi. O Pará, enfim, beleza, tá no banco. Mas o meio de campo que era Pituca. Qual que era o meio de campo do Santos? Não era o Sanches mais. Marinho, Lucas Braga. O Lucas Braga não foi titular, né? Porque tinha o Soteldo ainda, o Soteldo de titular. Marinho de titular e Caio Jorge de titular. O meio de campo do Santos era... Vamos dar uma conferida. Libertadores. Santos. Nossa. Enfim, o Santos tem pouquíssimos jogadores daquele time que disputou a final da Libertadores, né? Quase todos os titulares já saíram. Bom, tinha o Alisson, né? O Alisson era de titular. Alisson, Sandro e Pituca. Deve ter sido, não me lembro agora, mas enfim. O Sandro está contundido, o Alisson já foi vendido, não deve voltar. E o Pituca também já foi vendido. Então, justifica mais ou menos essa fala aí do Diniz, porque de fato o time já está muito desconfigurado. E aí ele mesmo afirma que ele não conseguiu ainda com esses jogadores novos colocar o time para jogar da maneira como ele quer. Assim. Ele lamentou muito a falta do Caio Jorge, que o Caio Jorge era muito mais móvel, e aí ele vai precisando achar um novo jeito de jogar. Só não tá achando, né? É muito nítido que o time não tá achando um novo jeito de jogar. Segue aí muito estático, não consegue passar por uma defesa que esteja um pouco mais compactada. Não tem criação. De novo foi um jogo que o time não criou. Pelo menos não cruzou tanto. Cruzou, aqui marca aqui 2 vezes. Não, 24 vezes acertou 2. 24 não é tanto assim para esse time, né? Se for considerar. Não cruzou tanto, mas também não está chegando. Então é preocupante assim que o goleiro que nem o Cássio, que eu não acho um primor técnico, não tenha nem ao menos trabalhado, assim, nem apareça direito nos melhores momentos. Então foi aí um jogo ruim do Santos, mais um jogo ruim. E esse era um jogo que poderia dar alguma moral para aquela sequência que nós já falamos, muito difícil dos próximos jogos. Santos que com esse resultado fica com 20 pontos. E com os resultados da rodada tem mais um jogo ainda, né? Falta Grêmio e Chapecoense, mas acho que nenhum dos dois nos alcança. Então o Santos vai seguir. Deixa eu só confirmar aqui. Atualizando a tabela, o Santos vai seguir na 8ª posição até o final da rodada. Deixa eu só confirmar. É que o Grêmio ainda tem 3 jogos a menos que o Santos, né? Caramba, enquanto que vão colocar esses jogos do Grêmio? Então o Grêmio está com 7 pontos, com mais 9 chegaria a... Tá, não passaria o Santos ainda, menos mal. Mas o Santos está lá na 8ª posição, 3 pontos atrás do Ceará e do Atlético Paranaense, que é o 6º colocado. Então, 3 pontos fora desse G6. Não tá ruim, como falou meu pai, assim, se conseguir 22 pontos nesse primeiro turno já tá aí metade da meta, né? Santos que, enfim, tem mais 4 jogos até o final do primeiro turno. Mas é só pedreira. O Cuiabá, enfim, talvez. Né? Mas vai pegar o Fortaleza, vai pegar o Inter, vai pegar o Flamengo. Essa sequência do brasileiro. E entre esses jogos,
vai ter Libertad, antes do Fortaleza, jogo de volta do Libertad, antes do Inter, e jogo de ida do Atlético Paranaense, antes do Flamengo, jogo de volta depois do Flamengo. Então, assim, o Santos vai vendo como que é essa convivência com 3 torneios diferentes, né? O Santos que tem um elenco difícil, que perdeu jogadores, vai tendo que encontrar assim, algum tipo de solução para essa falta de mobilidade. É um time que acaba não tomando tantos gols, apesar de ter momentos muito ruins, né? Teve aquele momento contra o Juazeirense, que tomou 2 gols em 3 minutos. Aqueles 7 minutos contra o Bahia, tomou 3 gols. O começo do jogo do Palmeiras, que tomou 2 gols antes dos 20 minutos. Então, é um time que tem alguns momentos de instabilidade muito grandes durante as partidas, mas tinha, pelo menos, melhorado nas questões de tomar gol. Assim. De novo, apesar de não ter tomado gol nesse jogo, de verdade tomou um gol do Jô, que apareceu livre. E aí aquela coisa, não sei se todo mundo achou que já estava impedido e parou no lance, mas não pode. Assim. Às vezes ele não estava impedido, estava lá tipo, na mesma linha, e esse tipo de coisa não dá pra ver, que é uma coisa parecida com o que aconteceu no jogo contra o Grêmio. Todo mundo para achando que está impedido, o cara vai lá, marca o gol e vai validar. Então o Jô apareceu muito livre, o lance do pênalti também, assim, o jogador aparecendo livre nas costas dos laterais. E a gente volta naquela questão, né? Assim, enquanto o Moraes não se recuperar, o Felipe Jonathan vai seguir aí, soberano da posição, fazendo jogos ruins. E mesmo que o Moraes se recupere, ele não pode jogar a Copa do Brasil. Então, assim, para determinada competição, não vai ter muito efeito. E olhando a tabela, eu acho que a Copa do Brasil é um troço mais complicado. Não acho que o Atlético seja um time tão melhor que o Santos. O Atlético que perdeu em casa do São Paulo, mas eu acho o time de São Paulo bom. Mas é possível passar, e seria ótimo que passasse, mesmo que o Santos não seja campeão. Ir passando de fases é muito lucrativo, assim, né? Enfim, é um time que administra muito bem o dinheiro que tem agora, né? Essa gestão. Mas é muito complicado porque o Santos não pode contar assim com Camacho, Moraes, Danilo Bosa. Então, o elenco que já é curto dá uma enxugada maior ainda para a Copa do Brasil. E aí vai, enfim, passar do Atlético, vai pegar Flamengo, na final da Copa do Brasil, enfim. Vai ter vários outros times. Na verdade, se passasse do Flamengo, já ia achar assim, espetacular, né? Não ia ter nem muito o que falar. Mas enfim, a Sul-Americana, então, já é algo que tem muita viagem, mas a grande chance, caso passe do Libertad, que não é assim. Não, eu não acho nem que seja melhor que o Independiente, mas não sei exatamente como é que tá. O Libertad, pelas minhas fontes, tem muito dinheiro, assim, então não é é um time que vem conseguindo boas colocações no Paraguai. Vai enfrentar o Libertad, mas tem chances de passar naquele esquema, né? Não tomando gol em casa, fazendo lá um gol fora de casa, daquele jeito. E passando dele vai pegar ou o Bragantino ou o Rosário Central, tendo do outro lado possivelmente o Atlético Paranaense, que eu imagino que seja o favorito do outro lado da chave. Então, assim, comparando, a Sul-Americana é um pouco mais acessível, mas o mais importante é seguir passando de fase nesses 2 torneios. E aí a gente vai vendo como é complicado, né? O Santos não tem tempo nem de recuperar os jogadores, nem de treinar melhor. O Diniz agora vai ter 2 jogos seguidos em casa, mas mesmo assim, jogou domingo, já joga quinta, agora vai ter um período um pouquinho maior para treino, mas depois ele joga domingo de novo e eu acho que é fora de casa. Vai até Fortaleza jogar contra o Fortaleza. Então, depois do Fortaleza já tem o jogo no Paraguai e aí volta para casa para pegar o Inter e o Atlético Paranaense em casa. Então, assim, essa semana tem uma sequência um pouco maior de jogos em casa, mas daí na outra semana já vai estar viajando de novo. E o elenco do Santos para 3 competições, assim, ou vai ser mediano em todas, e aí isso já foi muito longe na Sul-Americana. Quer dizer, muito longe é difícil de falar, né? Pelo menos ficou em terceiro na Libertadores, deu a vaga na Sul-Americana e passou de uma fase na Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o Santos também está onde está porque teve muita sorte nos sorteios. Então eu acho que cabem críticas à maneira como o time está jogando. Eu acho que sim,
tinha que ter alguma coisa melhor. Mas eu entendo a desculpa do Diniz. Eu não sei ainda se justifica, mas explica um pouco o que está acontecendo. Porque, de fato, o time do dia 30 de janeiro para agora mudou bastante. Os jogadores que estão caíram de rendimento, os que ficaram, né, Marinho, Felipe Jonathan, Pará, caíram muito de rendimento. E o Santos estando em 3 competições, o Diniz não tem, de fato, tempo para treinar. E, assim, é admirável que ele não tenha sido eliminado, apesar dele ter tentado muito contra o Juazeirense, contra o Independiente, ser eliminado aí. É admirável que o Santos não tenha sido eliminado ainda. E aí, no frigir dos ovos, eu imagino que a diretoria esteja achando interessante o trabalho do Diniz, no sentido de que o Santos segue aí no meio da tabela do Brasileiro e segue ganhando dinheiro passando dessas fases das competições de mata-mata. Então, não acho que o Diniz vá cair tão cedo, porque ele não, o desempenho dele como clube, assim, né, de resultados, não é tão ruim, apesar do desempenho dentro de campo ser bastante criticável. E ele tem essas desculpas que de fato fazem sentido, assim. Até porque os jogadores que foram contratados ou estão contundidos ou não podem jogar a Copa do Brasil, por exemplo. E os que chegaram e estão jogando são titulares, né? Camacho e Marcos Guilherme são titulares. Não dá nem para criticar muito a maneira como foi feita a contratação deles. Apesar deles terem caído, assim. Eu acho que o Camacho não está fazendo mais os jogos que fez no começo. O Marcos Guilherme também, não sei se por desgaste. Mas, enfim. Empatamos com o Corinthians, não é um resultado bom, principalmente por ter sido em casa. O Corinthians que vinha muito mal aí no campeonato. Mas seguimos aí nessa toada de meio de tabela. Ficamos aí na 8ª posição e é por aí mesmo que a gente vai seguir. E agora é focar no jogo do Libertad. O Marinho já estão dizendo aí que ele pode ser poupado para que fique 100% mesmo. Eu prefiro que ele fique 100%, né? Do que ele ficar entrando, não mostrando muito futebol e saindo, sendo substituído, desgastando mais e ficando mais tempo parado. É melhor que ele não entre mesmo. Mas aí a gente vai ficar nessa de improvisar o Marcos Guilherme. Eu acho que tá chegando a hora em que o Diniz vai colocar o Ângelo. Depende muito de como que ele tenha visto a entrada do Ângelo contra o Juazeirense. Que ele foi titular, mas não fez um grande jogo, mas, enfim, não dá para colocar tudo naquele jogo sobre o Ângelo. Eu acho que seria legal o Ângelo entrar de titular contra o Libertad, o Marcos Guilherme voltar para a ponta esquerda, que é onde ele está jogando melhor. Ele estava jogando melhor, pelo menos, que faz muito tempo que ele não joga essa ponta esquerda. E ver se o time consegue criar um pouco mais, né? Talvez com o Madison e Ângelo o time tenha um pouco mais de mobilidade, né, do que o Marcos Guilherme, porque o Marcos Guilherme acaba puxando muito pro meio. E aí vamos ver como é que entra o Libertad, que parece que está bem no Campeonato Paraguaio. Enfim, vai ser essa sequência difícil, mês de agosto só tem jogo difícil. E nós estaremos aqui para ver o rendimento do Santos aí nos campeonatos que ainda seguimos. Certo, pessoal? Então, curtem, compartilhem, comentem, deixem aí seu comentário, se inscreve no canal e pra cima deles. Abraço!